5 erros que todo mundo comete quando começa a falar inglês no trabalho. Vamos soltar essa língua, galera! Vamos soltar essa língua que eu quero todo mundo aqui se libertando. Fala galera, eu sou a Ana Letícia Magalhães, sou consultora de carreira e youtuber e fui convidada pelo Senai Play para fazer uma série de vídeos para mudar o seu futuro profissional. Hoje você vai sair preparado para soltar sua língua e gastar o seu inglês. O primeiro erro, muito comum, é sempre achar que tem alguém que fala melhor do que você. Falar inglês no trabalho não é competição de quem tem o melhor diploma, não. Falar inglês no trabalho é a capacidade de se comunicar com o outro numa língua que não é a sua. Então se você consegue isso com o inglês que você tem, você já é tão qualificado quanto aquela pessoa que tá num nível de inglês super avançado. Porque a língua é a nossa capacidade de conexão. Às vezes você tem aquele profissional que fala inglês super bem, mas não tem menor carisma, que é você que tem aí um inglês que tá na questão da construção e já vai falar e já vai mandar uma piada e já vai contaminar o ambiente com a sua energia. Então, não se compare. Falar inglês no trabalho é sobre conexão e não sobre uma prova que vão te dar nota. O segundo erro que você não pode cometer é ter vergonha do seu sotaque. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Eu trabalhei uma vez com uma gerente que ela era muito talentosa, falava inglês super bem, mas ela aprendeu a falar inglês na Bahia. Então ela tinha o sotaque baiano na hora de falar inglês. E ela se sentia super intimidada na hora de falar inglês com pessoas do Rio de Janeiro ou de São Paulo, porque tem um sotaque diferente e ela sentia um olhar de preconceito em cima da forma como ela falava. Eu sei que a gente não consegue mudar o olhar do outro sobre o nosso julgamento, mas uma coisa que a gente pode fazer é se empoderar sobre o tipo de inglês que a gente fala e aonde a gente aprendeu e as nossas origens. Quebrar essas barreiras e mostrar que sim, o inglês com diferentes sotaques, ele é rico, porque nem os nativos falam de uma forma só. Assim como a gente fala em português em diferentes sotaques nos Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra, também. Então a gente precisa valorizar e enriquecer essa característica que é tão importante porque mostra a pluralidade das pessoas. No Senai Play tem cursos incríveis para quem quer falar inglês no trabalho. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários desse vídeo para você conhecer. O terceiro erro que muita gente comete é ter vergonha de não conseguir conjugar todos os verbos corretamente. Quando a gente está começando a falar inglês no trabalho, às vezes a gente sabe, nossa, isso aqui era present continuous tense, ou isso aqui é present of tense. São muitos verbos e muitas temporalidades que a gente precisa aprender para evoluir na nossa conversação. Mas mais importante do que você conseguir conjugar todos os verbos da forma mais correta possível é você conseguir de fato se comunicar com a outra pessoa. Então, da mesma forma que a gente entende quando um gringo fala eu vamos na praia, o gringo também vai entender quando a gente dá uma erradinha aqui e outra ali. É claro que aprender a conjugar é fazer com que o nosso inglês fique cada vez mais potente, mais poderoso. Mas não é porque a gente não sabe todas as conjugações ou tem algumas dúvidas que a gente vai ter que parar de falar. E desse erro vem o nosso quarto erro, que tem a ver com isso, que é se sentir pequeno. É muito contraditório esse pensamento de a gente tá falando uma língua que não é a nossa língua. Aí quando a gente fala, a gente se sente pequeno porque acha que não tá falando tão bem quanto a gente poderia falar. Ou porque as outras pessoas estão nos julgando. A gente precisa entender que falar inglês no Brasil já é uma coisa para uma parcela muito pequena da população. Cerca de 1% das pessoas do Brasil se consideram fluentes na língua. Então, olha, a gente tá falando de um público muito específico. E muito desse medo de se considerar fluente também vem dessa característica de se sentir pequeno porque não tá conseguindo fazer na sua total excelência essa conversação em inglês. Então a gente precisa parar com isso. Falar inglês é um privilégio, falar inglês é uma coisa incrível, é um talento. O tanto de inglês que você fala já é o suficiente para você se orgulhar. Então acho que isso é uma dica importante. Se orgulhe da sua segunda língua, da sua terceira língua, porque você tá aprendendo uma coisa nova. Toda coisa nova demora pra gente conseguir se aperfeiçoar, mas é sempre uma conquista. E o último erro, mas não menos importante, é perder oportunidades por medo. Quem vai julgar se você tem capacidade inglês suficiente para trabalhar em determinado lugar, para ir em determinada viagem de trabalho para um outro país, se isso for uma oportunidade para você, é o recrutador, é a sua liderança. Você não precisa de antemão já ficar com medo e falar assim, não, porque eu não consigo. Aquela pessoa que tá te convidando é que tem que avaliar se você tem a capacidade de cumprir aquela tarefa. Então, para as oportunidades, a gente diz sim, de boca cheia e mergulha de verdade. O que eu falei aqui faz sentido pra você? Então manda esse vídeo pra quem precisa destravar o inglês pra abraçar novas oportunidades. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo grande e até semana que vem com muito mais dicas aqui no Senai Play.